E aí, Naturoides, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa terceira live e hoje nós vamos falar por que o açúcar é tão viciante e por que 80% dos alimentos contém açúcar. Então já vai convidando aí seus amigos, marque aqui nos comentários para ele ver essa live. Compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus amigos e vamos para a live. Você pode ter lido ultimamente sobre o açúcar sendo 8 vezes mais viciante do que a cocaína. Essa informação provavelmente não fez muito sentido para você, a menos que você já seja um anti-açúcar. Considerando que todos comeram açúcar em algum momento, como isso poderia ser alarmante? Quero dizer, lógico, se o açúcar fosse 8 vezes mais viciante que a cocaína, essa afirmação seria completamente óbvia ou totalmente irrealista. Ou seja, para a maioria de nós, parece irreal. Mas se você esfaqueou alguém nos últimos 6 meses por um pedaço de bolo, então essa informação vem com pouca surpresa. E o que significa 8 vezes mais viciante? Você se vicia 8 vezes mais rápido? Os sintomas de abstinência são 8 vezes pior? Você mataria 8 pessoas para obter um pouco de açúcar, mas apenas uma pessoa para obter cocaína? Um estudo de 2007 apresentou ratos com a chance de escolher uma solução de água adoçada ou uma solução de água de cocaína 8 vezes ao dia. Eles quase sempre escolheram a água adoçada. Outros estudos mostraram que os ratos, mesmo quando já são viciados em cocaína, rapidamente se esquecerão da cocaína e trabalharão muito mais para obter açúcar, mesmo que isso signifique caminhar sobre um painel que as matará rapidamente. Mas quais são as implicações para os seres humanos? E você deveria mesmo se importar? Se você estivesse com dependência de açúcar, você certamente saberia até agora, certo? Várias substâncias recreativas existem na natureza sem precisar de procedimento, como folhas de tabaco secas, cerveja de cevada fermentada ou mesmo a seiva da planta de papoula de ópio. Quanto mais perto você permanecer para o estado natural dessas coisas, menos perigosas e problemáticas elas são. Enquanto fumar tabaco de qualquer forma é naturalmente prejudicial para a saúde, geralmente leva um uso contínuo durante um longo período de tempo para que realmente o prejudique. É muito raro que alguém beba cerveja ou vinho ao ponto de obter intoxicação por álcool, ou se tornar seriamente viciado em álcool. Você poderia até mesmo argumentar que o ópio nunca foi um problema nas populações humanas, até que foi concebido como um problema pelos decisores políticos britânicos. Substâncias como esta só se tornam verdadeiramente perigosas para a saúde e terrivelmente viciantes quando você as aprimora extensivamente. Por volta de 1810, a morfina foi derivada do ópio e estava disponível nos Estados Unidos a partir de meados da década de 1850, para ser usada como analgésica por médicos. Devido a lesões sofridas durante a Guerra Civil, muitos soldados foram expostos à morfina e de repente você teve dezenas de milhares de viciados em morfina. Em seguida, em 1874, a heroína, que é derivada da morfina, foi comercializada como substituta não viciante da morfina. E desde então, a adesão à heroína sempre esteve presente na cultura americana. Outro exemplo é a cocaína, muito perigosa e muito viciante, que também é um produto de refinamento, o refinamento das folhas de coca. Essas folhas foram mastigadas por fazendeiros nos Andes há centenas de anos para um aumento de energia, e o pior que eles conseguiram de mastigar constantemente das folhas foi talvez dentes ruins. O álcool também não fica tão ruim até você refiná-lo ou destilá-lo. As pessoas que se tornaram alcoólatras vão ignorar os álcools fermentados mais fracos, como cerveja, vinhos ou cidra, e ficar com as coisas destiladas, como uísque, gin, vodka, cachaça. Tenha um par de cervejas e você pode ser um idiota, mas para a maioria das pessoas não é, até fazer deles mesmo uma verdadeira droga, destrancar ou acabar até no hospital. Em cada um desses exemplos, o resultado do refinamento é uma maior concentração de ingredientes particulares que terão um efeito no sistema de recompensas do seu cérebro. O
que acontece é que a substância ocupa seus receptores de dopamina, ou faz com que a dopamina seja liberada, e isso faz você se sentir bem. Ou seja, você ganha mais explosão. Álcool destilado significa que você fica bêbado por muito menos líquido, e a cocaína e a heroína lhe dão um jeito de sentir bons efeitos de apenas uma pequena parte da substância. Isso nos leva ao açúcar, outra substância que também afeta o sistema de dopamina do seu cérebro e também é o resultado de um processo de refinação. Com açúcar, você está ficando mais doce para o seu dinheiro. E em comparação com outros gostos, o doce ativa seu centro de recompensa ainda mais. Isso é, a evolução nos programou para buscar alimentos doces em particular. Uma das razões é que os alimentos doces na natureza são raramente venenosos. Outra coisa divertida sobre o açúcar é que ele realmente tem um pequeno efeito de opiáceos. Quando os recém-nascidos devem ser circuncidados, recebem uma chupeta mergulhada em algo chamado facilidade doce, que é apenas uma solução concentrada de açúcar. O açúcar ativa o sistema opioide endógeno, proporcionando suficiente analgesia para o bebê que o procedimento pode ser completado sem muitos problemas. E então, quando algo é refinado, deve dar uma ideia de quão intenso você pode esperar que os efeitos sejam. Por exemplo, 100 quilos de folhas de coca levará cerca de 300 a 1.200 gramas de cocaína. Ou seja, o material resultante é cerca de 100 vezes mais forte do que o que você começou. Quando se trata de açúcar, para uma boa produção de cana-de-açúcar, cerca de metade do peso de uma haste é suco e outros 20% desse suco é açúcar real. Então, o resultado do processo de refinamento é um material que é cerca de 10 vezes mais doce que o que você começou. O americano médio consome cerca de 82 gramas de açúcar por dia. Para consumir naturalmente tanto açúcar, eles teriam que mastigar cerca de 1,5 kg de cana-de-açúcar. Esse 1,5 kg de material vegetal rico em fibras que o nosso corpo normalmente espera vir junto com toda essa doçura. A fibra lá retarda a taxa em que o açúcar é liberado em seu sistema, então, sem a fibra, o açúcar é absorvido muito rapidamente. Esse é outro paralelo com a cocaína. Seu corpo provavelmente poderia mastigar através de 100 gramas de folha de coca, porque o ingrediente aditivo é liberado muito lentamente em seu sistema. No entanto, se você bater essa quantidade de ingredientes ativos instantaneamente pela sua narina direita, então será um choque para o seu corpo. Ok, então, o açúcar tem alguns paralelos com os narcóticos, mas como é realmente viciante? Em animais, pelo menos, o vício do açúcar foi completamente comprovado. No entanto, estabelecer dependência em pessoas é um pouco diferente. De acordo com a APA, Diagnóstico and Statistical Manual, 3 dos seguintes critérios precisam ser atendidos. 5 desses critérios são considerados psicológicos e são: desejo sobre a substância, o desejo de parar de usar a substância, o desejo ou a busca da substância, a substância que interfere com sua vida diária e o uso continuado da substância apesar das consequências negativas. Os outros 2 critérios são considerados fisiológicos, o que os torna mais importantes no estabelecimento do vício. Eles são tolerância e retirada. A tolerância é mais fácil de estabelecer objetivamente, uma vez que você pode usar imagens de neuro para realmente vê-lo. O que está acontecendo no seu cérebro quando você se torna tolerante com algo é que os receptores de dopamina em seu cérebro são regulados. Então, é necessário mais dopamina para obter o mesmo efeito. Essencialmente, você precisa de mais substância para obter a mesma quantidade de prazer. Se você der uma olhada em um cérebro de viciado em cocaína, você pode ver que a cocaína tem regulado claramente seus receptores de dopamina. Então, se você olhar para o cérebro de alguém que frequentemente consome açúcar, você vê exatamente a mesma coisa em seu cérebro, e isso é tolerância. E quanto à retirada? As pessoas que tentam abandonar o açúcar consistentemente relatam sintomas como verrugas, dores de cabeça, ansiedade, mudanças de humor, dores musculares, fadiga geral e tremores físicos ou batedeira. O Surprise Me, de Morgan Spurlock, você pode se lembrar dessa cena. Eu estava me sentindo mal no carro, sentindo-se como um idiota.
Comecei a comer. Sinta-se bem, sinta-se realmente bem agora. Eu me sinto tão bem, é uma loucura. Então, o que está acontecendo aqui é que ele está tendo sintomas de abstinência até que ele consiga comida novamente. E o que quase todos os produtos de fast food estão carregados? Açúcar, ou xarope de milho de alta frutose, que é quimicamente quase idêntico ao açúcar. Nesse documentário, Dead Sugar Film, o cineasta australiano Damon Gemmell segue uma dieta experimental de alto teor de açúcar por 30 dias. Apesar de consumir a mesma quantidade de calorias e apenas aumentar sua ingestão de açúcar, nesses 30 dias sozinho, ele ganhou 8,5 quilos. E no dia 18 ele já havia desenvolvido doença hepática gordurosa. Quando ele finalmente sai da dieta, ele fala sobre seus sintomas de abstinência. Francamente, não sentiu isso diferente de desistir dos cigarros. Eu tinha dores de cabeça, era temperamental e meus padrões de sono eram terríveis. Acordei muito cedo e assim que estive acordado meio ansioso por açúcar. Então, se você não é uma pessoa que está comendo doces ou bebendo refrigerante regularmente, talvez você não esteja preocupado com tudo isso. No entanto, a questão real é que muitas pessoas poderiam estar sob a administração de açúcar sem sequer perceber. Desde a mania de baixo teor de gordura, nosso abastecimento de alimentos tornou-se cada vez mais absorvido com açúcares adicionados. E agora, 80% dos nossos alimentos têm açúcar adicionado. Uma das razões é que se você tirar a gordura de algo, tem gosto de nada. Se você é uma empresa de alimentos que procura maximizar seu lucro, seu produto precisa atrair consumidores preocupados com a saúde e precisa ter um bom gosto. Então, você tira a gordura de um produto para que você possa comercializar-o com baixo teor de gordura e em seguida você coloca açúcar, em que a gordura é tanta, mas ainda é bom. Na verdade, as empresas de alimentos descobriram que você pode fazer com que tudo pareça melhor, colocando um pouco de açúcar nela. O Bliss Point é um termo que a indústria usa para descrever o ponto em que um produto é mais acessível para a maioria dos consumidores, e a maioria dos consumidores gosta de mais açúcar do que menos. Portanto, o Bliss Point será o ponto em que a quantidade máxima de açúcar foi adicionada antes que o produto se torne doce. Isso inclui qualquer coisa, de pão de molho de pizza até molho de salada. O açúcar costumava ser muito mais caro do que hoje em dia. Em volta de 1319, vendeu cerca de $50 por quilo. Mas com o cultivo de cana-de-açúcar e beterraba melhorada, o processo de refinamento tornou-se mais avançado e o açúcar bem mais barato. E agora temos uma pergunta: você é viciado em açúcar? Se você é como a maioria das pessoas, você está cumprindo suas ânsias em quase todas as refeições sem mesmo saber. Então, como você poderia dizer? Com algo como a cafeína, você pode ter um bom palpite sobre se você tem ou não alguma dependência disso. Mas eu realmente recomendo que você tente cortá-lo para que você possa saber como se sente sem ele. É importante saber se você é ou não dependente dessas coisas, porque, como vou discutir no meu próximo vídeo, se o açúcar tem efeitos particularmente negativos na sua saúde. A doença não acontece com uma refeição, mas acontece com 1000. E é isso, Naturoid. Se você gostou desse comentário, eu peço muito que você compartilhe esse vídeo, curta aqui a nossa página, marque aqui os seus amigos que precisam ver esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Gostaria que você se inscrevesse lá no nosso canal do YouTube, curtisse a nossa página no Instagram, no Facebook. Eu espero vocês com o próximo documentário na próxima semana. Um abraço e até a próxima!